Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho porque vamos mudar um pouco da nossa metodologia, né? O que acontece? A gente estava caminhando por Provérbios e vimos que tem vários assuntos idênticos em vários capítulos, né? Todo domingo a gente falava um pouquinho sobre a língua, um pouquinho sobre a sabedoria em si, sobre conselhos, sobre caminhos tortuosos e o caminho do Senhor que é reto. E nós chegamos a uma conclusão de que nós fecharemos a cada domingo um capítulo, pegando o tema central daquele capítulo, para que a gente possa evoluir também. E que o estudo de Provérbios, ele não fique só aqui na EBD, né? Para que você em casa consiga meditar. Nós vamos postar as reflexões lá no grupo, pode ser no grupo da Esther, né? Ou no grupo do próprio Ministério Calel, mas nós vamos postar para que vocês estudem em casa. É importante que tenha esse crescimento em casa também, porque que muitas vezes é superficial, né? E para que vocês possam se aprofundar no livro de Provérbios, que é tão rico. Então hoje nós vamos continuar o capítulo 14, finalzinho do capítulo 14, e eu vou me esforçar para terminar o capítulo 15, que é grande, mas nós vamos continuar, né? Vamos tentar fazer dessa forma, tá bom? Então, como que vai funcionar? Nós vamos ler o capítulo por inteiro e depois eu vou voltando nos assuntos principais, tá bom? Então, primeiramente, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 14, a partir do verso 32. A gente já está finalizando o capítulo 14, e aí hoje também nós vamos começar e continuar e terminar com, em nome de Jesus, o capítulo 15. Então, Provérbios 14, do 32 ao 35 diz assim: quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Verso 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. E o último verso diz: o servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Esses últimos versículos aqui do capítulo 14, ele vai trazer uma comparação do ímpio e do justo. Ele fala: o ímpio, quando chega a calamidade, ele vai ser derrubado, mas o justo, ele encontra no Senhor uma torre forte, uma torre firme, em que ele vai ser sustentado. Ele, até em face da morte, ele vai ter refúgio. Olha que bênção, que promessa valiosa nós temos no Senhor. O ímpio, ele vai ser derrubado, porque os caminhos dele são tortuosos. Mas o justo, aquele que segue o caminho do Senhor, até em face da morte, ele vai ter refúgio. Além disso, ele fala que a sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, mas o tolo não se deixa conhecer. E a justiça engrandece a nação. Aqueles que têm sábios, pessoas com sabedoria do Senhor, fazem engrandecer uma nação. Quando uma nação é governada por pessoas que têm o discernimento vindo do Pai, nós sabemos que aquela região, ou aquele país, ou aquela cidade, ela vai se tornar uma cidade grandiosa no Pai. Ela vai se tornar uma cidade desenvolvida também. Hoje, infelizmente, nós não temos muitas referências, talvez nenhuma referência de governantes, né, de pessoas justas no poder. A gente tem pouquíssimas pessoas, e eu nem me recordo aqui talvez de um exemplo, mas se tivéssemos pessoas justas no poder, nós teríamos uma saúde melhor, nós teríamos um transporte melhor, a sociedade se viria muito mais feliz, porque de impostos nós pagamos demais, nós temos impostos para dar e vender. Esse ano a arrecadação foi gigantesca, né, de impostos, e nós temos visto um país
numa calamidade na saúde terrível, nós temos visto calamidade em todos os pontos, de corrupção atrás de corrupção. Mas a Bíblia fala que a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha. E nós temos vivido na pele essa vergonha. A vergonha de ter governantes corruptos. E o último versículo diz: o servo sábio agrada ao rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Aqui eu não penso somente no servo em si, na literalidade do que está falando, mas eu pensei também no trabalhador. O trabalhador que é sábio, ele vai agradar o seu patrão. O servo fiel dentro da casa do pai, ele vai agradar o seu líder. Ele vai agradar os olhos do Senhor também. E aqui ele fala: mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Aquele que traz vergonha tanto à nação, tanto ao seu grupo de trabalho, à sua igreja, ele traz ira ao seu líder. Olha que coisa mais triste. Mas o sábio, ele agrada o coração do rei. E aqui eu fiquei pensando numa pergunta, veio uma pergunta à minha mente. Pai, eu tenho sido uma serva sábia? Eu tenho agradado o coração do Senhor? Porque todos nós somos servos do Senhor. Tenho agradado o teu coração? Ou eu tenho procedido vergonhosamente, te trazendo ira? E a gente pode parar para pensar nessa frase. O que nós, nessa pergunta? Nós temos agradado o coração do Pai, sendo servas sábias, pedindo a sabedoria do Senhor. Nós temos a certeza que todas as vezes que pedirmos, a palavra de Deus fala, se pedirmos com fé, nós receberemos a sabedoria do Senhor. Ele nos dá a sabedoria dele. Então, Pai, traga ao meu coração se eu estou te dando vergonha, me ajuda. Eu preciso da sabedoria do Senhor. E agora a gente vai entrar no capítulo 15. E como eu falei, nós vamos ler o capítulo 15 todo e depois a gente vai voltando para os assuntos principais, tá bom? Ele é um capítulo grande, então eu peço a atenção de você. E quando você chegar na sua casa, aí onde você estiver, você pode ler esse capítulo versículo por versículo. E o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que vai te conduzir também. Peça ao Senhor: Espírito Santo, me conduz, aquilo que eu não estou entendendo, me ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai trazer clareza aos nossos corações. Amém? Capítulo 15, verso 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Verso 5. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Verso 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Verso 10. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Verso 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes,
mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Verso 19. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Verso 24. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Verso 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. É um capítulo grande que traz vários e vários temas, mas eu consegui reunir poucos temas para que a gente entenda um pouquinho o que é que o capítulo 15 quer trazer para a gente, né? E o primeiro tema que o capítulo 15 ele fala, ele já inicia, é sobre a língua. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, verso 3. Tiago 3, verso 3 diz assim. Tiago 3, verso 3, versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago aqui está falando da nossa língua, que é um membro tão pequenininho, mas que pode controlar a nossa vida. Se não tivermos sabedoria, pode trazer destruição. E aqui ele compara ao freio colocado na boca do cavalo ou na boca de um animal, em que nós conseguimos controlar. Quem já viu o cavalo com aquele freio? A pessoa que está com o cavalo consegue direcionar para onde quiser. Além disso, ele compara também ao leme de um navio, que é como se fosse o volante de um carro. O navio enorme é conduzido por um leme pequeno, pelo seu piloto e por um leme pequenininho, mas é possível controlar algo tão grande. E também é comparado ao fogo. A língua, por uma fagulhazinha, ela pode trazer uma grande destruição. E aqui no capítulo 15 de Provérbios, o verso
temos vários versículos em que falam da língua. O verso 1, o verso 2, verso 7, o verso 14, o verso 18, o verso 23, o verso 26, o verso 28 e 30. Olha o tanto que Provérbios trata sobre a língua. E nós vimos que do capítulo 1 até o capítulo 15, nós conseguimos identificar vários outros versículos que tratam sobre a língua. A língua é um pedacinho de carne, né? Que pode trazer destruição às nossas vidas. Mas como servas do Senhor, pediremos sabedoria. Pai, tenha misericórdia da minha boca, tenha misericórdia da minha língua. Eu não consigo controlar, mas no Senhor eu vou conseguir. Aqui fala que a resposta calma desvia a fúria. Não só no que falar, mas no que responder também. Nós devemos ter sabedoria ao responder. Às vezes nós somos confrontados, a pessoa vem com rispidez, falta de educação. Se a gente for com falta de educação também, vai continuar, né? Isso vai cada vez que a gente for respondendo com a má educação, nós também receberemos isso. Então aqui fala que a resposta calma desvia a fúria. Tenha sabedoria no que for responder, no que for falar, no que for comentar. Não estou conseguindo controlar minha língua. Senhor, tenha misericórdia da minha língua. Ela, com uma fagulha, ela pode causar destruição. A gente pode causar destruição na vida do nosso filho. A gente pode causar destruição na vida dos nossos esposos, na vida dos nossos parentes, da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor, sem nem perceber. E às vezes a gente fala, mas é só uma brincadeirinha. Será realmente que no seu coração, que no nosso coração é realmente só uma brincadeirinha? Então vamos vigiar naquilo que nós falamos. E Provérbios 15, ele traz diversos versículos. Infelizmente eu não consigo ler novamente todos esses versículos, porque são muitos. Mas o que eu quero deixar aqui, para que vocês complementem também com Tiago 3. Medite em Tiago 3. Entenda o que está se passando ali. Se a língua é comparada ao fogo, que pode causar destruição, Senhor, tenha misericórdia da minha boca, então. Porque se ela pode causar destruição, no Senhor eu quero que ela traga vida, palavras de refrigério, palavras de sabedoria a quem está ao nosso redor. Amém? E aí, outro tema que Provérbios 15 também traz, é que o Senhor, Ele está nos observando. O Senhor, Ele é o nosso refúgio e Ele não tira os olhos dos seus filhos, né? Eu vou ler só o verso 3 que diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E há quem diga que o Senhor, Ele ama, claro, Ele ama todos nós, mas o Senhor, Ele é justo e a sua justiça não falha. Então sim, Ele está observando os bons e Ele está observando os maus. E nós seremos julgados, sim, por aquilo que fazemos, né? Se não houver arrependimento, nós teremos sim. O Senhor é um justo juiz e Ele não deixa passar nada. A palavra de Deus fala que Ele está observando atentamente. Não é qualquer observação. Eu olhei ali e vi que a Jéssica está fazendo algo. Não, Ele está observando atentamente. E além disso, nós temos que entender que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe exatamente o que se passa lá dentro. Então, por fora, eu sou uma pessoa, e lá dentro meu coração é irado, meu coração faz deseja o que há de mais ruim. O Senhor, Ele sonda, Ele nos conhece por inteiro. Ele sabe exatamente o que se passa nas nossas vidas. E se você quiser ler os versos do capítulo 15 que fala que o Senhor nos conhece, é o verso 3, o verso 4, o verso 11 e o verso 29. O Senhor, Ele está atento àquilo que fazemos. Mas também nós podemos entender que o Senhor, Ele é o nosso grande refúgio. Nele nós encontramos refúgio. Não ache que nos caminhos tortuosos nós encontraremos o descanso, o refúgio necessário. Não, é no Senhor que nós temos refúgio. E
o Salmos 33, verso 18, diz assim. Vou ler rapidamente, Salmos 33, verso 18, diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem. Ou, em outras versões, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. E aqui confirma mais uma vez, né? Assim como em diversos outros versículos da Bíblia, que no Senhor nós temos o refúgio. Nós temos o refúgio quando estamos cansadas de lutar uma batalha. Nós temos refúgio no Senhor quando não há esperança. Nós temos refúgio quando tudo diz que não. No Senhor nós temos a proteção e a segurança de que necessitamos. Amém? O que o capítulo 15 também traz é sobre escutar os nossos pais, estar atento aos conselhos dos nossos pais. E lá em Efésios 6, fala o quê? Sobre honra aos nossos pais. Efésios 6 fala: honra ao teu pai e à tua mãe, pois este é o primeiro mandamento com promessa. E lá ele nos traz duas promessas, uma promessa de longevidade e uma promessa de prosperidade. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Correr bem é prosperidade. Como já falamos diversas vezes aqui, prosperidade não é só finanças, não é só no dinheiro. Prosperidade é ter uma vida plena no Senhor. Prosperidade é ter saúde também. Prosperidade é ter uma família em paz, é ter felicidade. Prosperidade são tantas outras coisas, vai muito além do dinheiro. Então aqui nós temos duas promessas, de prosperidade e de longevidade, de viver bem, para que te vá bem, e viva longos dias sobre a terra, né? É viver sobre a terra, bem e próspero. E aqui no verso 5 do capítulo 15 de Provérbios diz assim: o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. O que é tolo, aquele que não tem sabedoria, não se atenta ao que o seu pai fala, né? E no verso 20 ele diz assim, ó: o filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. O sábio dá alegria ao pai e o tolo despreza a sua mãe. E eu fiquei pensando, por que ele faz essa distinção, né? Que o tolo dá alegria ao seu pai, que o sábio dá alegria ao seu pai, mas que o tolo despreza a sua mãe. Vocês já perceberam que a mãe sempre dá mais conselhos, mais orientações? A mãe geralmente dá mais orientação. Geralmente. E aqui fala que o tolo despreza a sua mãe. Já viu quando a mãe fala assim: menino, leva a blusa de frio, e faz um frio e você não levou a blusa? Isso é o mínimo. Isso vai muito além, né? É entender quando a mãe fala: filho, não se junta com essa amizade, não é hora de você se casar, não é isso, não é aquilo. É entender exatamente o que os pais estão falando. Em certo momento das nossas vidas, nós que já somos mais adultas, mas em certo momento das nossas vidas, nós não queremos ouvir os nossos pais de forma alguma, né? Tanto faz meu pai e minha mãe falar. Eu consigo viver sem a repreensão deles, sem o conselho deles. E muitas vezes nós caímos nos levamos por caminhos tortuosos por não escutar os nossos pais. E nos arrependemos lá na frente. Honrar também o pai e a mãe vai muito além. Muito além. Nós temos uma honra financeira, nós temos uma honra de presença, nós temos uma honra de oração pelos nossos pais. A honra vai muito além. Além disso, o capítulo 15 ele fala sobre o trabalho e o lucro indevido.
O trabalho, ele fala sobre o preguiçoso e também o lucro indevido. A pessoa que trabalha, sabe que o que está fazendo é errado e o seu lucro, ele é indevido, não agrada ao coração de Deus. Aqui fala: todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter somente verduras na refeição do que um boi gordo acompanhado de ódio. Nossa mente, ela precisa estar firmada tanto no Senhor, que às vezes a gente acha que uma simples ação não é um ato de corrupção, não é um ato que se desvirtua dos valores do Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a gente precisa estar atento, né? Uma proposta de um chefe para fazer tal coisa pode não agradar o coração do Senhor. Um dinheiro que não é um dinheiro abençoado pelo Pai não agrada o coração do Senhor. O lucro indevido, você tem um comércio, sua balança está errada, não agrada o coração do Senhor. E isso vai muito além. Além disso, o capítulo 15, ele faz distinção sobre a sabedoria, sobre o sábio e sobre o tolo. E nós já vimos incansavelmente todo o livro de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 15, toda essa distinção. O justo, ele vai ter um caminho abençoado por Deus, a sua casa vai ser abençoada, os seus filhos serão abençoados. Tem promessa de bênção aqui no livro de Provérbios sobre a vida do justo, sobre os caminhos do justo. Sobre o tolo, tem caminho de morte, tem desesperança, ele não tem refúgio. Então nós vemos diversas comparações, e a única coisa que eu peço é para que você leia o capítulo, entenda, peça ao Espírito Santo de Deus que te conduza, né, em todos esses temas que nós estudamos aqui, que já foi trabalhado incansavelmente diversas vezes, e que se você tiver alguma dúvida, nos procure, coloque no chat, né, no YouTube, que nós responderemos, mas que tudo o que foi falado aqui hoje seja bênção para a sua vida e que traga confronto, assim como trouxe ao meu coração. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.